Deixa eu ver aqui, Caio Ribeiro, Kaká, Fábio Luciano, Denilson, Amaral, Elano, Andreoli, Zé Aldo e Ale Xavier. Obrigado, né, por vocês terem aceitado participar aqui do canal. Espero que tenham se divertido lá no Futemesa. Onde eles me imprensaram, viu? Qualquer pergunta de qualquer assunto? A gente vai responder numa boa, porque para toda pergunta tem uma boa resposta. Não vai falar de carreira, né? Hello, darkness, my old friend. Galo, sou seu fã, você sabe o que você marcou a minha infância, minha adolescência e continua sendo um exemplo pra mim, pros meus filhos. Você sabe a admiração que eu tenho por você e por toda a sua família. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Eu queria que você dissesse qual foi o quase gol que marcou a tua carreira. Que a gente lembra dos seus gols de falta, driblando meio time, gol decisivo. Mas e aquela bola que devia ter entrado e não entrou? Qual foi o jogo? E conta pra gente um pouquinho do lance, pra gente matar a saudade, porque gol a gente vê toda hora. Ô Caio, um grande abraço para você, tudo de bom. Você continua com uma técnica admirável, né? Vi lá não só nos melhores momentos da pelada aí com a turma, mas também no Futemesa. É lógico que um gol que eu gostaria de ter feito seria o gol do empate contra a Itália em 82. Teve um lance que o Leandro fez uma tabela e eu, como estava sofrendo uma marcação muito grande do Gentili, tinha que dominar e me virar rápido. E o Leandro tocou e passou e eu ajeitei, estava na meia-lua assim, quando eu bati, a bola subiu demais e não foi legal. Depois que eu olhei, tava o Leandro passando e o Leandro nem gritou. Eu falei, por que você não gritou que eu meti essa bola? Aí ele falou, eu passei, achei que tava boa pra você bater e eu bati e a bola subiu. Um empate a gente classificaria para ir para semifinal contra a Polônia. O futebol bonito não soube vencer. Fala, Zicão, eu tô aqui pra perguntar sobre futebol feminino. Eu queria saber pra você, na sua opinião, quem é a melhor jogadora de todos os tempos, tirando a Marta, né? Porque senão vai ficar muito fácil. Então me fala aí, quem é? Olá, Ale, você além de ser craque de futebol, tu é craque no Futemesa também, né? Deu um show aí junto com o Kaká. Poxa, você tirar a Marta complica, né? Porque a Marta é diferenciada. A Marta é igual o Pelé, né? É lenda, não vale. Olha, das jogadoras que eu acompanhei mesmo e que eu gostava muito, era a Cristiane, a centroavante. Inclusive, eu acho que o Brasil, no momento, eu não sei se foi na Olimpíada ou se foi no Mundial, que o Brasil, que ela se machucou, aí não pôde jogar um jogo importante, não sei se foi a semifinal, a quarta de final, e o Brasil acabou perdendo, acho que foi a semifinal. E ela entrou no final, na terceiro e quarto, eu gostava muito dela, uma facilidade, dominar a bola dentro da área, virar uma visão de gol incrível, um chute certeiro, então gostava muito da Cristiane. Fala, Galo, tudo bem? É um prazer falar com você, uma alegria. Sabe que eu tenho você como um ídolo do futebol, um amigo fora de campo. E eu queria deixar uma pergunta pra você. Como na minha posição, né, que eu joguei de zagueiro, eu queria saber qual foi o zagueiro mais complicado que você teve pela frente, tá bom? Um abraço, sucesso. Deus te abençoe, Galo. Beleza, capitão? Que maravilha! Você é demais. A gente não jogou junto no Flamengo, né? Gostaria muito. Você foi pouco tempo meu jogador lá no Fenerbahçe. Infelizmente teve uma contusão e aí acabou saindo, mas eu dei força lá para que você fosse pro Flamengo e sua passagem lá foi inesquecível. Mas jogamos um campeonato aí de praia legal, um beach soccer lá em Porto Belo, que a gente fez muito gol, arrebentamos com aquele time todo e ganhamos o troféu. Eu, você e arroz. Com o melhor arroz da região. Meu período eu não pegava muito zagueiro não, sabe? O zagueiro porque quem me marcava eram os cabeça de área. Os cabeça de área eu conheço todos eles. Os caras não eram mole, porque os zagueiros quando eu chegava já estavam mais tranquilos, né? Já tinha alguém que já me cansou um pouquinho, então eles pegavam mais a sobra. Mas eu joguei contra zagueiros maravilhosos, né? Tipo Luizinho, Edinho, jogadores de nível de seleção, enfim, estrangeiros ótimos que jogavam no Brasil, como Figueroa, Hugo de Leon, tinha Abelão, que era um cara corretíssimo, muito leal
sempre foi muito leal comigo. O zagueiro, aquele zagueiro, Osmar, que era do Atlético. Então eu tive aí bons zagueiros, mas meus marcadores eram os cabeça de área. Carlos Alberto Pintinho, Zé Mário, Zé do Carmo, Rocha, essa turma aí é que me pegava de jeito. Ai, 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 ui, 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 ai, 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 ui, 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 ai, 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 ui, 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 ui. Eu não marquei o Galinho, não marquei o Zico, mas eu marquei o Apartheid. Já pensou? Se ele era o 10, se tivesse a habilidade do Zico, tava morto. Zico, quem foi seu melhor marcador? Sorte que nessa época eu não jogava, né? Senão eu ia ficar grudado em você, porque você é diferenciado. Grande Amaral, esse Apartheid aí devia jogar muito, viu? É demais, essa tua história aí é fantástica, é uma das melhores que existem no futebol. Você é um cara espetacular, mas é o seguinte, a tua pergunta, dois que me marcaram, Zé Mário, que não acompanhava, ele esperava lá na área dele, um bom marcador, correto, leal. Hoje é meu compadre, jogamos juntos no Flamengo, fomos campeões juntos, então o Zé Mário é um dos grandes marcadores. O outro é o Carlos Alberto Pintinho, que, o cara tinha um preparo físico fantástico, ele ia lá na frente e eu falava pros caras, eu não vou acompanhar não, cara. Aí ele ia, voltava, daqui a pouco eu pegava a bola, tava ele do lado, eu falei, o cara tá lá na frente, já tá aqui do meu lado de novo, e com uma técnica, com uma qualidade fantástica. Pra mim foram os dois melhores que eu já sabia, mas eles sabem também que eles sofriam, né? Tinha que marcar, porque senão o bicho pegava. Muito obrigado ao Grupo Assim Saúde, meu amigo Nelson, ao presidente Aziz. Ao nosso ídolo Zico, meu ídolo monstro, saudade de você, irmão. Quero saber se tem possibilidade de você voltar para dentro da diretoria do Flamengo, como você de futebol entende bastante. Essa diretoria, falta um cara como você, ali com jogadores, meu irmão, sabe lidar com fazer isso. Beleza? Beijão, Zicão. Grande Zé Aldo, quero ver quando é que a gente vai voltar a jogar junto, você ali no meio, correndo, entregando pra gente definir lá na frente, né? Igual aconteceu lá em Manaus. Mas olha, cara, eu vou te decepcionar. Não tem essa. Vou estar sempre junto com você, vendo o jogo lá nas cadeiras e torcendo. Meu negócio agora com o Flamengo é só ser torcedor. Meu tempo já passou e a experiência, você sabe muito bem, não foi nada agradável. E eu não quero que meus filhos, minha família sofra como sofreu naquele período de 4 meses que eu tive lá dentro do Flamengo. Então, melhor é ficar só torcendo mesmo, como a gente tem feito, não só aí no Maracanã, quando tô aí no Rio, como também daqui do Japão. Um grande abraço aí pra você. Zico, você sabe o que tá falando, né, mano? Denilson Chupeta campeão, né, mano? Aquele garoto que você dava conselho lá em 98 na Copa do Mundo da França. É o seguinte, tô aqui pra fazer 2 perguntas pra você. O teu gol mais bonito e o jogo mais importante da sua carreira, em relação a clube e também em seleção brasileira. Um beijo, irmão, e sorte aí no seu canal. Valeu. Mas tá suado por quê? Porque eu ganhei no ping-pong, né, mano? 20 anos de concentração, os caras queriam deitar em mim. Esquece, papai. Que é Denilson Show, irmão. 20 anos de concentração, os caras querem ganhar de mim no ping-pong. Ah, tá bom. Vai jogar carta, irmão. E temos imagens, hein? Tem imagens. Mandem imagens. Beleza, grande Denilson Show, grande pentacampeão, é o cara, você tá com essa mania de jornalista, não adianta, todo mundo fazendo uma pergunta, você quer fazer logo 2, cara. Não tem jeito, rapaz, pega o microfone, pega a latinha, já quer falar mais do que o normal, mas tá indo muito bem, cara. Você com a Renata Fã lá, estão dando show e a gente fica feliz, né, de ver você fazendo sucesso e mandando bem lá. E, pô, com um espírito alegre, legal, isso aqui é gostoso. A gente precisa de caras assim, não só aquela coisa rancorosa, aquela coisa de crítica daqui, não. Você vai lá e manda teu recado bonito. Nossa, que da hora. Agora, show, é o seguinte, gol mais bonito é uma coisa, o gol mais bonito foi, sem dúvida, o que eu fiz aqui no Japão, na Copa do Imperador, o gol de escorpião, que eu fiz uma tabela lá com o auxílio do Carlos Alberto Santos e passei da bola, quando eu vi que o goleiro tava saindo, eu dei um mergulho pra frente e peguei de calcanhar por cima dele. Eu acho que esse gol, depois eu vi pouca gente fazer, né? Daquele tipo, do gol do escorpião. Então, pra mim, foi o gol mais bonito, pela plasticidade, pela dificuldade também. E o jogo mais importante pra mim foi
o jogo da final da Libertadores, Flamengo e Cobreloa. Até ali era o maior título da história do Flamengo que foi conquistado. A gente apanhou muito, né? Os caras batiam demais e nós ganhamos no Maracanã, perdemos lá. Graças a Deus aconteceu a derrota, porque senão acho que a gente não saía de lá, porque os caras armaram um esquema pavoroso, um anti-futebol, bateram de tudo que era jeito. E aí teve um terceiro jogo no Uruguai, a gente ganhou de 2-0, fiz os 2 gols. Um gol de falta que eu gosto muito, pra mim foi o gol mais importante da história do Flamengo e da minha história também. O que eu faço? Manda uma pergunta pro Zico. Manda uma pergunta. Ele vai responder. Eu achei que vocês iam fazer uma pergunta, fiquei pasmando aqui. Galo, como é que tá? Tudo bem? Tô com saudade de te ver, hein? Eu quero saber, na sua opinião, tirando você, porque você foi o melhor, qual o maior batedor de falta de todos os tempos do Brasil? Responde aí, Galo. Beijo pra você. Olha, Andreoli, cara, responder essa pergunta é a mesma coisa você responder qual é o seu time de coração, que você engana muita gente. Mas eu vou te responder, pra mim foi o Nelinho, porque o Nelinho era um cara que batia forte, colocada por cima da barreira, pancada lá, a bola fazia curva. Agora, eu joguei vendo 3 gerações, né? Vi de cá, Rivelino, aí depois teve Zenon, Juninho Pernambucano, Marcelinho, Roberto Carlos, já falei Rivelino, Éder, quem mais? Júnior, depois que eu parei, o Júnior apareceu com a maestria, Roberto Dinamite. Quer dizer, o Brasil é uma festa de grandes batedores. Depois veio Rogério Ceni, cara, com uma produtividade imensa. Então o Brasil sempre valorizou esse tipo de situação no futebol, que é a cobrança de falta. Então eu vi grandes batedores, Neto, jogadores que mandavam a bola lá pode ser até que eu tenha esquecido de alguém, que me perdoe, mas tem batedor de falta aí de tudo que é jeito. Tá faltando agora, estamos precisando. O futebol brasileiro hoje tá carente de bons batedores. Só tem aí o Neymar mesmo. O Neymar é que tá lá e soube que ele anda treinando bastante, mete a bola bonita, tem feito gols maravilhosos. Inclusive, num jogo meteu até 2 gols, né? Que é uma coisa difícil de acontecer. Zico, quando eu comecei a jogar futebol, meu pai me deu uma fita cassete tua. Como é que você fazia pra dominar a bola de cabeça quando o cara virava pra você? Lano, você teve a oportunidade de falar isso comigo uma vez pessoalmente, né, sobre essa fita, e você se tornou um dos grandes batedores de falta. Elano, no capricho! Gol! Né? Você tinha uma batida diferenciada, não só com a bola parada, mas também com a bola rolando, e espero que isso possa ter servido de um grande incentivo para você. O que eu aprendi no domínio de bola na cabeça era dar uma cruzada de perna e abaixar, né? Para poder dominar a bola na cabeça, porque eu vi que você ficar em pé durão fica difícil, a bola bate e tal. Então eu dobrava os joelhos, me abaixava um pouquinho e conseguia dominar a bola na cabeça. A gente vai adquirindo umas técnicas, né? Como é dominar a bola na coxa, relaxando a musculatura do corpo, no peito, você assoprar na hora que a bola bate no peito. Craque 10, grande Zico, um prazer estar aqui participando do seu programa, mandando pergunta para você. Na verdade, eu queria saber, depois de tantas conquistas que você já teve na tua vida pessoal, profissional, acredito que você continue sonhando, e eu queria saber quais são os seus sonhos, metas aí, objetivos pessoais e profissionais por curto, médio e longo prazo. Valeu? Beleza, grande Kaká, imenso prazer poder falar com você. E você me prometeu que em dezembro, dia 27, você vai estar no Maracanã pela primeira vez no Jogo das Estrelas, né? Esse ano a gente completa 15 anos e você não pode faltar. Sei que foi tudo bem aí na Granja, muito legal, vocês se divertiram bastante, a turma boa da pesada. E o que eu queria te dizer agora, a gente chega a uma certa idade que não tem mais sonhos, né? A gente tem objetivos. Eu tô aqui no Kashima, no Japão, a gente tá aí esse ano
né? Começou meio barra, meio tijolo, mas a equipe deu uma reviravolta, foi crescendo e agora a gente está numa final de Champions League da Ásia e ganhamos o primeiro jogo de 2-0 aqui em Kashima. Vamos jogar a final lá no Irã. Então o objetivo é esse é o único título que falta na história do Kashima e Deus me colocou aqui nesse momento para tentar conseguir esse título. É um objetivo, né? Porque a gente vê times grandes, o Kashima pela estrutura que fez, pelo que montou, tá correndo atrás desse título e espero que se a gente ganhar, a gente possa mais uma vez disputar o Mundial em dezembro lá na Arábia. O objetivo pessoal, o que eu quero é poder, né, daqui a pouco ter mais um pouco de tempo, curtir mais meus netos. Com meus filhos foi meio complicado, sempre concentração, viagens e tal. A Sandra que cuidou bem mais deles e eu gostaria de participar mais desse momento dos netos, que é a coisa mais gostosa que tem, né, para nós, revitaliza a gente. E hoje é lógico, tem a tecnologia, a gente pode conversar com eles aqui pelo Zap, né, pelo FaceTime, então já mata a saudade, coisa que na época não existia. Ó, Canarinho, vou te mostrar o que me deixa pistola, tá? O jogo que eu fiquei mais brabo na vida foi Brasil e Bolívia, Copa América, no Morumbi. E a gente estava ganhando de 1-0, 45, jogo duro pra cacete, teve um escanteio. Aí foi cobrado e eu fiz o gol. Quando eu saí para comemorar, levei uma porrada na canela. O cara me chutou, o cara que estava encostado no poste, o lateral deles. E eu saí para comemorar. Quando eu voltei, o cara correu. Quando o cara correu, eu saí atrás dele correndo, dando chute nele de perna direita, perna esquerda, uma confusão do cacete. Todo mundo brigou. E nesse dia eu não fui expulso. Mas porra, tu imagina, você vai comemorar um gol e o cara vai te dar uma porrada, você não sabe quem é. Quando eu virei, ele correu, aí fudeu, né? Então, esse dia eu fiquei brabo mesmo. Bota esse som aí, meu irmão. Se vira. Bota uma imagem por cima e... É isso aí, Canarinho. Esse foi o... Canarinho Pistola. A resposta do Canarinho Pistola, beleza? Um abraço, Canarinho. Obrigado pela moral que você deu lá no Fute-Mesa. É, isso aí que me deixa bem bravo, né? No canal de YouTube, a gente lidar com áudio só. Mas ok, demos nosso jeito. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o Grupo Assim Saúde, eu conto com mais de 1000 consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.